O sucesso do Jesus no Flamengo deixou o Abel de orgulho ferido. E ele se encontrou no Inter? Pergunta o Paulinho Serra. Eu tô com o secador funcionando muito bem, diz ele. Bom, vou passar também aqui a bola para os meninos para a gente conversar sobre essa ascensão do Internacional e a situação do São Paulo. Inclusive, a gente tem uma informação muito bacana aqui que a MC Modesta, Maria Modesto, passou para a gente. Pelo Brasileirão, São Paulo não sofria mais de 4 gols como mandante desde 20 de setembro de 98. Bastante tempo, quando tomou 7-2 da Portuguesa. Inclusive, também como mandante, a gente está falando de Brasileirão, é claro, o Tricolor não perdia por 4 gols de diferença desde 2006, quando levou 4-0 do Santos. Vou passar a bola para o Rafael Rezende. É um time fragilizado, né, Karine? Acho que daí vem a explicação do placar. A gente poderia esperar, até pela sequência recente, um Inter muito forte, podendo jogar no erro do São Paulo, com uma equipe que não preza pela posse, isso não é necessário para ser competitivo. O Inter finalizou 19 vezes hoje, tendo 30% da posse de bola, né? Então é eficiente no que se propõe, é uma simplificação do que era o trabalho anterior, e isso num calendário como o atual, com pouquíssimo tempo para treinar, e com um grupo que te traz qualidade, por mais que tenha ausências por lesão, o Inter sofre muito com isso dentro do Brasileiro, mas é um time ainda capaz. É claro que passa por acertos nas escolhas do Abel, né? Como o Nori citou, ter puxado o Caio Vidal, as oportunidades que o Peglo recebe, as mudanças até mesmo de função, quando a gente fala do Edenilson, fala principalmente do Patrick. É uma equipe muito competitiva para esse momento da temporada. Mas acho que nem o Colorado mais otimista, depois do que foram as 2 derrotas e 2 empates que o Odinei cita, depois do que foram as 2 eliminações nos torneios mata-mata, né? Tanto para o América Mineiro na Copa do Brasil, como para o Boca na Libertadores. Eu acho que dificilmente alguém teria uma expectativa de 7 vitórias seguidas dentro do Campeonato Brasileiro. Acho que passa muito pelo que esse brasileiro oferece. Os melhores trabalhos não são indiscutíveis, né? A gente tem muitas alternâncias de comando também, na parte de cima da tabela, e ninguém consegue uma estabilidade. Talvez a curva tenha sido cedo demais, mas pouco importa para o torcedor do Internacional. O que interessa é que hoje a equipe é a mais competitiva da parte de cima da tabela, consegue pontuar em diversos cenários, em diferentes cenários, e se coloca como postulante ao título. A indagação é essa, vai sustentar? E é o que todo mundo quer saber, já que ainda tem uma sequência ainda maior do que os 7 jogos de vitórias seguidas que a equipe tem no momento da competição. PC, o Odinei tinha falado da bola aérea do Internacional e durante a transmissão, depois do gol do Inter, do Vitor Cuesta, o espião estatístico colocou, inclusive no GE. Globo, que na bola parada aérea, o Internacional abriu o placar com o São Paulo e o Colorado é o time com mais gols aéreos na temporada. Isso é um diferencial também. Sim, é um diferencial, mas a gente tem observado que o Inter, ao fazer gols, tem um repertório variado. Teve gol de bola cruzada sobre a área? Teve gol de bola cruzada sobre a área. Mas tem o Caio Vidal, resgatado pelo Abel da equipe de juniores, entrando na diagonal fazendo gol. Tem o Yuri Alberto, aberto pelo lado esquerdo, também fazendo gol. Não é um time, ofensivamente, de uma nota só. Alguns jogadores ganharam muito mais confiança e eu cito 2. Os laterais, Rodinei pela direita e Moisés pela esquerda. Antes, eram 2 jogadores muito inseguros, que precipitavam suas ações. Hoje, o que nós vimos são 2 laterais seguros, eficientes na marcação e muito determinados no ataque. Acho que o Inter, treinado pelo Abel, tem uma proposta diferente da proposta idealizada pelo Eduardo Cudê, e fico muito feliz, e gostaria de compartilhar isso aqui com vocês, de ver um trabalho do Abel dando certo. O futebol tem portas e janelas para os mais variados tipos de ideias. E muita gente sentenciou que o Abel estava acabado, está superado, está velho. Eu acho isso muito ruim, muito deselegante, muito desrespeitoso. Ver o Internacional, treinado pelo Abel Braga, chegando onde chegou, é um motivo de satisfação, exatamente por eu entender que no futebol todas as ideias são possíveis, Karine. Inclusive, o Odinei, para passar a bola para você e para o Nori, só queria fazer também um adendo aqui. Interessante que o Internacional não depende mais do Thiago Galhardo. Vocês lembram, né? No início da temporada, a gente via muito essa situação, o Thiago Galhardo se destacando no Internacional, e quando o Thiago Galhardo acabou tendo que sair do time, ficou aquela tensão. E olha o Internacional agora, nessa ascensão no Campeonato Brasileiro, né? Pois é, o Guerreiro
Estava com 3 gols do campeonato, quando ele se machucou. Aí agora, perdemos o fazedor de gols. Chegou o Galhardo, fez 16. Galhardo se machucou. E agora? Aí apareceu o Yuri Alberto, ele acabou de mostrar na imagem, fez 3. E Nori, com a bola rolando no Premier, você exaltava exatamente o trabalho do Abel Braga, assim como o PC acabou de falar com a gente. Eu penso como o PC e tive a oportunidade de falar isso. Eu acho muito pesado, muito agressivo qualquer pessoa chamar a outra pessoa de ultrapassada, né? No mundo que a gente vive hoje, isso é muito feio. Eu acho que é até falta de educação. Eu não compartilho de quem pensa dessa forma. E todo mundo tem direito de fazer bons e maus trabalhos. Faz parte da vida profissional de cada um. E é muito interessante ver o Abel, como ele se reinventou, como ele sempre foi um grande treinador, né? Eu vi que alguém falou da questão do Jorge Jesus, do Abel ter ficado mordido com o que aconteceu com o Jorge Jesus. Nori. Paulinho Serra. Com todo respeito ao Jorge Jesus, o Abel é mais treinador que o Jorge Jesus historicamente. Ele tem conquistas muito antes do Jorge Jesus ganhar a Libertadores. Ele ganhou a Libertadores e ele foi campeão mundial com o Inter sobre o Barcelona. Tem uma história e tal. E tem essas coisas de conhecimento que alguns treinadores têm. O resgate, por exemplo, do Yuri Alberto. Vamos lembrar que o Abelão, o Pedro no Fluminense começa com o Abel. O Abel, por ter sido zagueiro, ter sofrido muito com o centroavante, ele deve entender muito do que é um bom centroavante, do que é um cara que sabe fazer gol. Ele tirou muita casquinha de centroavante, não? Pô, tirou pedaço de alguns, né? Ele batia, o PC lembra bem, é aquele que batia doído, os caras falavam. Mas ele conhece disso, ele tinha que marcar centroavantes, ele tinha que evitar gol. Ele sofreu muito com grandes centroavantes, ele entende do movimento contrário ao que ele tinha que fazer em campo. E quando ele vai buscar um jogador como o Yuri Alberto, estava lá, ninguém prestava muita atenção nele. O Yuri Alberto precisa que deem a bola para ele fazer o gol. Ele não é o cara que vai buscar, que cria a jogada. A bola está chegando, o cara está desandando a fazer gol. E o trabalho também, né, de captação desse time do Internacional, com a bola rolando aqui, nós falamos a respeito da Copa São Paulo. O Caio Vidal jogou a Copa São Paulo de 2020 pelo time do Porto de Caruaru. E assim que terminou o campeonato, ele foi contratado pelo Internacional. Estava treinando lá na base, o Abel puxou para o time de cima, ele ficou relacionado a primeira vez na reta final da Copa do Brasil contra o América. E hoje o cara faz gols. E outra coisa também, né, gente? O Rodrigo Dourado, né? Que hoje começou o jogo como capitão do time, ele ficou praticamente um ano parado, voltou em outubro, tá dando a cara também, a consistência para esse time do Internacional. Inclusive, no primeiro tempo, Rafa, o Internacional mostrou um comportamento assim de sufocar o São Paulo, né? O Abel, diferentemente das outras partidas, subiu as linhas, adiantou as linhas para pressionar a saída de bola do adversário, no caso do São Paulo. Porque é isso que mais incomoda, né? O trabalho do Diniz. E quando a gente fala sobre as questões de ter alternativa, de modificar o quadro, né? A forma como atua, dificilmente a gente vai ver o Diniz modificando muito, né? Tanto a estrutura como as estratégias do São Paulo dentro dos jogos. A grande questão é o que precisa ser feito para que o que é o seu carro-chefe, o que são as suas virtudes, sejam superiores ao que o adversário coloca como estratégia, como modelo dentro da partida, né? E isso não tem ocorrido. E passa por várias questões, né? A gente já levantou algumas no Troca nos últimos tempos, mas entra muito num lado que a gente não controla, que a gente não acompanha de dia a dia, de subjetividade nas relações, né? O que é a questão da eliminação para o Grêmio, o quanto isso pesou na Copa do Brasil, pela forma como foi, não conseguindo jogar em 180 minutos e sendo eliminado sem fazer gols. A derrota para o Bragantino pesada, a questão de gestão de grupo de jogadores, por mais que o Tietê, depois do que foi a pancadaria lá da fala e a conversa pelo Diniz, aparentemente, enfim, a gente não sabe quais são as bases da relação dele com os atletas no dia a dia, tenha passado do ponto, né? No que foi aquele episódio contra o Bragantino, mas ainda tinha assim, o Tietê recentemente fez gol nos 2 últimos jogos, entrou como titular hoje, então é difícil fazer uma relação de causa e efeito tão perfeita assim. O concreto é que o time perde confiança, o time perde em naturalidade na sua construção, e o Internacional, claro que passa pela questão dos adversários também estarem muito mais voltados para o que são as virtudes desse São Paulo. A ausência do Luciano teve o seu impacto, não era apenas isso ficou claro mais uma vez na partida de hoje, mas é uma equipe hoje sem confiança, né? E sem confiança não dá para fazer muita coisa no futebol. E a forma como isso se quebra é que é mais preocupante, né? Numa reta final de temporada, com liderança do Campeonato Brasileiro, e o sinal de alerta já estava ligado antes da partida contra o Internacional, e fica ainda mais claro que alguma coisa se quebrou ali
E essa identificação é urgente, né? Identificar qual é a questão para tentar juntar os cacos, porque a pontuação está ali, né? Está alinhado, está próximo à liderança, continua na batida em termos de pontuação. Mas é um desempenho que está em frangalhos, né? E que passa muito por essa questão da confiança. Claro que os adversários já têm esse desenho. Você citou o Inter adiantando marcação. É uma forma, você corta o circuito de passes do São Paulo, se isola a primeira fase de construção da movimentação do restante da equipe, né? E é claro que se corre um risco um pouco maior, mas um risco calculado para um Abel que tem no sistema defensivo a sua grande virtude como treinador, né? O Inter fez uma partida primorosa hoje. Passa pelo momento do São Paulo, passa pela confiança que o Inter também adquire na sequência, mas é um brasileiro de altos e baixos, isso está muito claro, né? Para o torcedor do Inter que isso se sustente, e para o torcedor do São Paulo, com certeza, a expectativa de que ainda tenha tempo para uma reviravolta. A grande questão são os momentos dessas inconstâncias, né? Talvez seja determinante demais, próximo à arrancada final do campeonato, um São Paulo tão fragilizado. Rafa, aqui na hashtag Troca de Passes, a gente mostrou há pouco o gol do Luciano e o Valmir Mancini colocou. Agora, qual vai ser a desculpa? O Luciano jogou e o São Paulo perdeu de novo. Mas a gente também tem que falar justamente sobre a defesa do São Paulo. Inclusive, a gente tem duas análises táticas. A gente vai mostrar primeiro a do segundo gol do Internacional. Para o Nori, eu queria passar essa bola para o Nori e depois, quem sabe, também o Rafa complementar para a gente ver o que vocês acham sobre esse erro da linha de 4 do São Paulo. Nori. Você vê que tem a questão da disputa individual e de um erro de movimentação. Você tem dois jogadores aqui muito próximos de quem arranca pela esquerda para fazer o passe, que é o Yuri Alberto, né? E depois o Caio corta para dentro para fazer o gol, bate ali tirando. E tem um azar do Reinaldo também, que a bola desvia nele. Bateu no goleiro e nele. Tem as questões individuais, tem o posicionamento e tem a questão individual também, de um erro. Quando o Patrick desvia e o Bruno Alves tem um gesto técnico equivocado. Veja bem, olha aí, tá? O Juan Fran, o erro, Bruno Alves e a cobertura que falha. Aí é aquela história quando você corre de frente para o seu goleiro. O defensor correndo de frente para o goleiro, a recuperação da defesa é muito, muito difícil. E aí a flutuação da defesa do São Paulo não funcionou por causa de alguns erros individuais e também de posicionamento. E também teve erro de posicionamento no quinto gol do Internacional. Essa é a nossa outra análise tática, que eu queria ouvir o Rafael Rezende agora. A gente está vendo a construção da jogada, né? Um São Paulo já bem modificado. O Nori falava do que já era o Luan jogando na linha, inclusive. Mas não tem muito o que fazer, né? É natural que o São Paulo se exponha à medida que o placar vai avançando, né? E a questão ali, você não controla nem a origem do passe, né? Não está pressionando o suficiente com a sua linha para adiantar a marcação e encurtar o campo, e nem agindo antes do que é o passe numa bola descoberta, né? Os jogadores do São Paulo estão correndo, eles estão correndo atrasados, né? Eles estão agindo depois, eles estão reagindo a uma ação do Yuri Alberto. E aí um abraço, né? Você vai chegar depois, não tem como. E aquele gol nojento, né? Aquele gol metido, né? Olhou para um... Olha lá. Ele bateu, ó. Não tá mais comigo. Que isso? Firmino. Nem olhou. Ronaldinho Gaúcho. Ah lá, Ronaldinho Gaúcho mesmo. PC, aquela viradinha de rosto ali é só para dar aquele capricho, né? Não, é para dar um selo de qualidade ao gol. E que chama a atenção, já bem observado, tanto pelo Nori e pelo Rafa, foi o seguinte: a linha de defesa do São Paulo não consegue acompanhar a movimentação